Amor, eu acho que eu vivi um grande amor. Foi meu último namoro agora. O meu último namoro que foi em 2014, né? Agora não. Faz tempo que eu não namoro. Então, e eu tive que terminar o namoro por mensagem. Na época era SMS da Oi, né? E nem o WhatsApp existia ainda. Então eu mandei uma mensagem porque ele não atendia mais minhas ligações, ele não teve coragem de atender minhas ligações, ele não teve coragem de falar comigo, ele não teve coragem de ir lá em casa, nada. Então eu passei 2 dias, ou foi 3 dias ligando pra esse menino, acho que foi 2 dias só. Passei uns 2 dias ligando pra aquele menino. E ele não me atendia, ele não teve coragem de falar, nada, nada, nada. Então eu tive que mandar uma mensagem e ir acabando, né? E morreu o boi aí. E eu sofri feito uma... Esse nome aí. Que eu não... Que é melhor evitar dizer. Foi uma decepção tão forte que me afastou de Deus. Porque a primeira coisa que eu tive vontade foi de encher minha cara. De beber. De ir pra balada. De tomar tudo que eu visse pela minha frente. Pra acabar com aquela dor que eu tava sentindo, porque foi uma dor muito grande que eu senti. Muito grande, muito grande, muito grande. Deus me fez perdoar esse menino aqui quando eu cheguei em 2021. E foi essa pessoa que Deus mandou eu procurar. Voltando para o dia da igreja, aqui em 2021. E ele falou assim pra minha mãe, voltando pra revelação, né? Ele falou assim pra minha mãe, eu olho pra senhora e vejo o nome tal, tal e tal, e o fulano assim, 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 e não sei o que, falou em livramento. Gente, é porque eu não lembro as palavras exatas que ele falou em relação ao meu ex, mas falou algo em relação que Deus estava dando um livramento pra ele. E eu acredito que pra ter falado pra minha mãe, por minha mãe ser uma mulher de oração, provavelmente Deus falou pra ela, porque para ela orar por ele, pela vida dele, de que algo estava acontecendo e que Deus queria livrar. Gente, acabou o culto. Eu sei que eu fiquei ali e depois que Deus falou isso para minha mãe, falou outras coisas em relação a meu pai, acabou o culto. Quando acabou o culto, 10 e pouco, eu vou falar com esse pastor agora. Acabou o culto e eu procurei o pastor. Fui pro gabinete dele. Entrei e conversei. Gente, quando eu sentei na frente da cadeira dele, no escritório dele, no gabinete, quando eu sentei, quando eu ia começar a falar, quando eu ia começar a abrir a boca, e ele já foi dizendo: Deus é com você, com o que você escolher, Deus é com você. E já foi mandando eu descansar o coração, acalmar. Aí Deus começou a usar várias coisas pra mim, começou a falar várias coisas pra mim ali através daquele pastor. Coisas que eu já sabia, coisas que ele confirmou, coisas que Deus já falou pra mim em João Pessoa. Várias coisas. E eu chorava feito menino pequeno. Eu chorava essa pitanga todinha. Mas eu chorava tanto, tanto, tanto. Ele falou sobre esse meu chamado de estar aqui compartilhando. E eu lembro dele ter dito assim: e bote a cara nas redes sociais para falar de Deus. Tem coisas que Deus lhe deu que colocou só em você, que Ele quer você falando do amor dele. E gente, aquele homem nunca me viu em canto nenhum, nem falando em canto nenhum. E eu chorava. E depois que aquele homem entregou tudo que ele tinha para entregar para mim, falou, e eu chorando. Quando ele terminou e eu consegui me controlar e eu consegui ficar normal, de tanto que eu já tinha acabado de chorar. Aí foi quando eu disse: pastor, por que o senhor falou no nome do fulano de tal? Aí ele olhou assim pra minha cara e disse: ele é meu ex-namorado. Como assim o senhor falou? Eu não tô acreditando até agora por que o senhor falou, olhou pra minha mãe e falou o nome dele. Aí ele olhou assim pra mim e fez assim: procure ele. É seu ex-namorado? É? Pois procure ele. Eu disse: hã? Como assim? Sabe aquele negócio assim, mas isso é uma pegadinha. Não, eu não tô ouvindo não, isso não. Tô ouvindo não, isso não. Eu não estou ouvindo isso. Aí ele fez: pois procure ele. Eu fiz: vou não. Você vai? Eu disse: vou não. Não tem condições, pastor. Como assim? O senhor tá mandando procurar uma pessoa que não tem nada a ver mais na minha vida?
Não tem sentido mais nenhum, eu não sinto mais nada, não tem nada a ver, não tem mais razão de ser. Meu Deus, será que Deus está querendo me dar esse menino? Pelo amor de Deus, Senhor. Nem que ele vire o anjo de querubim, eu não quero nem pintar a ele. Pois procure ele, porque talvez tenha um perdão a ser liberado. Do nada, minha gente, ele falou isso. Aí eu, não, pelo amor de Deus, não tem como não, pastor, não vou não. Ele, você vai, procure ele, você vai. E eu, não vou não. Tudo bem, aí em resumo aqui, ele terminou falando mais outras coisas pra mim, sobre outras coisas, saiu desse assunto. E eu sei que eu saí de lá quase 11 e pouca da noite e eu vim embora pra casa. E quem disse que eu consegui dormir? Quem disse que eu dormi? Não dormi. Pensando como se eu ia realmente tomar essa decisão de ir, se eu não ia, se eu falava, se eu não falava, se foi Deus, se não foi Deus, como é que eu ia fazer um negócio desse? Não sabia como é que estava a vida dele, porque quando a gente terminou, eu tirei esse menino de todos os lugares. Tirei de Orkut, de Facebook, de tudo quando eu tinha ele, até o contato do telefone eu excluí tudo, exatamente para eu não ver nada dele. Até para eu conseguir esquecer. Sendo que eu tinha a mãe dele ainda no meu Facebook, porque era uma pessoa que me amava, era uma pessoa que eu gostava muito, sabe? A mãe dele. Então, era algo que de vez em quando eu via algo dele, foto dele, porque a mãe dele colocava. Vez ou outra ela colocava foto dele com a mulher que ele tava, com a namorada que ele tava, enfim. E inclusive, que já era outra, né? Outra sem ser a que ele tava namorando ao mesmo tempo comigo. Voltando para essa noite, né? Que Deus falou comigo através do pastor que mandou eu procurar ele. Eu até falei pro pastor, o senhor acredita que eu sonhei com ele hoje de manhã? É muito incrível, eu sonho com esse menino hoje de manhã e Deus usa o senhor para falar nele agora de noite. E é exatamente para eu acreditar que realmente é para eu ir. Só pode ser. Aí ele, você sonhou com ele hoje? Foi? Ele disse, então vá, você vai. Aí pronto, gente, aí como eu tava dizendo, eu não dormi à noite. Fiquei tentando uma forma de como obedecer essa ordem que eu recebi. Porque por mim eu não iria. Por mim, pela minha vontade, de jeito nenhum. Ele era a última pessoa que eu voltaria a falar na face da terra. De todas as pessoas, sabe, que se afastaram de mim, que eu deixei de falar. De todas as pessoas que eu não falava mais, ele era a última pessoa na face da terra que um dia eu voltaria a falar. Mas como Deus tem suas formas de trabalhar, de mexer no orgulho da gente, de sabe, trabalhar com seus propósitos, então ele sabe suas formas de fazer. E acho que Deus olhou assim, eu vou ver até onde essa menina vai, se ela realmente vai obedecer. E eu tive que obedecer, minha gente, porque eu não consegui dormir à noite. Eu fiquei pensando numa forma de como eu falaria com ele. No dia seguinte, no domingo, aquele negócio no meu coração, fala. E eu não vou falar. E eu, não, aquele negócio você vai falar. Eu disse, não vou falar, aquele negócio você vai falar. Eu, meu Deus, mas eu não tenho nada desse menino, eu não tenho telefone, não tenho mais nada dele, nem rede social nenhuma. Aí aquele negócio, fala com a mãe dele. Aí eu, meu Deus do céu, aí lá vai eu. Cheguei no Facebook da dona Maria. Bom dia, tudo bem? Isso foi no domingo de manhã, no dia seguinte. Ela estranhou eu falando com ela, né? Minha linda, como é que você tá? Tudo bem? Que bom você falando. Eu disse, olha, é o seguinte, cadê seu filho fulaninho? Tá tudo bem com ele? Como ele está? Porque até então, gente, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, pra Deus mandar eu falar com esse menino, ele deve estar passando por algum problema. Ele deve estar passando por algum BO, deve estar acontecendo algo muito difícil com ele deve estar passando por um processo, por algo ruim. Nessa pandemia, será que tá internado? Eu imaginei várias coisas, vocês não tem noção. Então, a primeira pergunta que eu fiz a ela foi isso. Como é que tá? Cadê seu filho? Tá bem? Como é que ele tá? Aí ela até estranhou, né? Eu perguntando logo por quem. Ela, minha filha, ele tá bem. Por quê? Por que você tá perguntando? Eu disse, não, eu preciso saber como ele tá.
Ela, não, ele tá bem, ele só acabou o namoro dele recentemente, tá solteiro. Aí eu, solteiro. Disse, meu Deus, será que foi por isso que Deus mandou falar com ele? Porque o menino ficou solteiro? Não, se o senhor... Aí eu, se o senhor quiser me dar esse menino, eu não quero. Não adianta. Eu não vou mentir, minha gente. Quando eu comecei a namorar com ele, eu tava no início da minha caminhada com Deus. Ainda não tinha muita maturidade no Senhor, espiritual, nas coisas do reino. Não sabia muito bem, assim, o que Deus realmente tinha comigo. A decepção foi tão forte que eu tive com ele, tão forte, tão grande, tão forte, que a minha primeira vontade foi de voltar a beber. Pronto, foi aí que eu comecei a conhecer João Pessoa, as baladas de João Pessoa, os pagodes de João Pessoa, as festas de João Pessoa. Aí foi quando eu comecei a ter amizade, foi aí que eu comecei a ter os amigos de beber, de bar, de tudo, entendeu? Então, quando comecei a faculdade, foi aonde começou realmente a minha vida em João Pessoa, de voltar de festa, de voltar para festa, de voltar para balada e de afastada do Senhor, totalmente. Voltando aí para o dia que eu falei com a mãe dele, pela manhã, no domingo, aí mesmo assim, aí eu perguntei, e ele tá bem com o término, né? Porque eu imaginei, não, meu Deus, se era para eu ir falar com ele, deve ser porque esse menino deve estar sofrendo, então, com o término. Eu não sabia que ele tinha acabado o relacionamento, eu fiquei sabendo naquele momento que a mãe dele me falou. Aí eu perguntei, ele tá bem? Aí ela disse, tá, minha filha, mas você sabe como é homem, né? Homem não é de demonstrar muito. Então, assim, aparentemente ele parece que tá bem. Não parece que tá sofrendo, que tá mal, não. Assim, e ele também não é muito de me contar as coisas, eu não tenho certeza. Mas, assim, pelo que eu tenho visto dele esses últimos dias, depois que ele terminou, ele tá bem. Aí eu pensei assim, né? Do jeito que ele é frio, eu duvido que ele esteja demonstrando. Enfim, deve estar sofrendo, mas não deve estar demonstrando, imaginei, né? Aí ela estranhou mais ainda quando eu pedi o telefone dele. A senhora pode me dar o telefone dele porque eu preciso falar com ele. Ela, Elda, tá tudo bem, minha filha? Aí eu disse, tá tudo bem, Ana Lúcia. É porque eu realmente tô precisando falar com seu filho. Deus mandou falar com ele. Aí ela, Aí eu disse, a senhora acredita que Deus fala? Aí ela, acredito. Ela ficou assustada. Aí ela disse, acredito que Deus fala. Mas como assim? Aí eu disse, não, ontem eu tava na igreja. Eu fui falar pra ela. Ontem eu tava na igreja e aconteceu isso. Aí ela, toma, minha filha, o telefone dele. Pode ligar pra ele. Ele agora não tá em casa não, mas daqui a pouco você liga. Aí eu, tá certo. Aí ela, olha, depois que você falar com ele, você pode me falar o que foi que aconteceu, como foi a reação dele, o que é que tá acontecendo. Eu disse, diga, eu falo com a senhora, porque nem eu sei por que eu tenho que procurar ele. Aí ela fez, eu nem entendi ainda, na verdade eu acho que eu só vou entender quando eu falar com ele. Procurei ele no Instagram, na verdade, mandei um direct pra ele, e perguntando se eu podia ligar pra ele ou se ele podia ligar pra mim. Eu disse, meu telefone é esse, tu pode ligar pra mim, eu tô precisando falar com você. Imagina aquele menino, gente, quando me viu no direct dele. Porque eu lembro, vê só, eu lembro que quando a gente terminou, em 2010, imagina, agora 2021, eu ia catucar uma situação dessa. Vê só, eu me lembro que quando a gente terminou em 2010, que aconteceu esse negócio da traição e tal, que eu mandei mensagem pra ele, acabando tudo, porque como eu disse pra vocês aqui no começo, ele não teve coragem de terminar o namoro comigo, ele não teve coragem de atender minhas ligações, ele não teve coragem de ir na minha casa, ele realmente sumiu. Sendo que 2-3 meses depois, eu estava no centro de João Pessoa e topei com ele dentro da loja C&A. Eu tinha ido lá pagar uma conta na loja e eu topei com ele descendo as escadas. Do nada. E eu saí simplesmente correndo da loja. Quando eu vi ele, eu saí da loja na mesma hora. E tem uma lanchonete ao lado da loja C&A que eu entrei nessa lanchonete para tomar uma água, porque eu fiquei totalmente desestabilizada. Entrei na lanchonete, me dá uma água, por favor. Sentei. E eu fui tomar uma água. Enquanto eu tomava essa água,
Quando eu olho pro lado, o menino entrou e sentou do meu lado e ficou olhando pra mim. E eu não esperava mais uma vez. O cara me seguiu, ele me viu saindo da loja, me seguiu, entrou dentro da lanchonete que eu tava, sentou do meu lado e ficou de frente pra mim. 3 meses depois, gente, do que a gente tinha terminado. E ele falou assim pra mim: pode me esculhambar. Eu sei que eu fui um cachorro, eu sei que eu errei com você. Pode jogar tudo que você tem pra jogar. Aí minha gente imagina, 3 meses depois, quando você já perde a vontade de tudo. A vontade que eu tava foi no dia lá que eu descobri, que eu liguei pra ele: ó, tem uma menina aqui dizendo que é tua namorada, vem aqui agora me explicar isso. Pronto, eu tava com vontade de descarregar aí. Mas 3 meses depois, por um acaso, por uma coincidência, eu topo com ele, o cara me segue, entra na lanchonete que eu tô, senta na minha frente, olha pra mim e diz: pode me esculhambar agora. Eu olhei pra ele, minha gente, deixei a água lá, paguei a água, me levantei e fui embora. Eu não dirigi a palavra a ele. Pareceu que ninguém sentou do meu lado. Pareceu que tinha ninguém do meu lado. Eu simplesmente me levantei. Eu não esbocei emoção nenhuma. Não esbocei reação nenhuma. Mas eu não deixei perceber. Simplesmente paguei minha água e saí. E ele ficou lá com cara de tacho, achando que eu ia chorar, achando que eu ia aproveitar aquele momento para agarrar, abraçar ele, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu não esbocei emoção nenhuma. A minha vontade foi só de sair dali e ir embora. Até porque não adiantava e não valia mais a pena nada, de nada. E eu realmente, gente, passei anos angustiada com essa decepção. Não vou mentir pra vocês. Foi muitos anos remoendo isso. Muitos anos ferida. Muito ferida. E Deus sabia. Eu lembro que meses depois eu ia na igreja. Eu tava afastada. Comecei a faculdade. Comecei a sair. Balada, festa, show, bar. Os amiguinhos de faculdade que é só Jesus na causa. Então, eu realmente me afastei da igreja. Mas eu ia na igreja uma vez perdida lá, sabe? De vez em quando, uma vez perdida, eu ia. E Deus começava a falar comigo. E teve uma vez que Deus sempre... Teve uma vez que o pastor lá tocava no meu ombro e dizia assim: Deus vai lhe tirar dessa angústia. Deus vai lhe tirar dessa tristeza. E eu tava normal lá na igreja, né? Mas no meu quarto, quando eu chegava no meu quarto, quando eu chegava no meu travesseiro, Deus sabia como eu tava. A pior das pessoas. Por dentro, estava destruída. Mas por fora, eu estava normal. Mas por dentro, Deus sabia como eu estava. Então, nesses poucos dias que mesmo eu afastada, eu ia na igreja lá, uma vez perdida, para assistir o culto, que dizia isso pra mim. Aí eu olhava assim: meu Deus do céu, eu tô normal aqui. Como é que o pastor sabe que eu tô assim? Né? Mas Deus sabe como a gente tá por dentro. E até que um dia chegou uma vez que Deus realmente me trouxe de volta. Eu acho que passou 2 anos mais ou menos eu afastada de Deus. Eu acho que passou 2 anos mais ou menos eu afastada de Deus. E teve uma vez eu na igreja, uma pastora no final do culto segurou minha mão, pastora Nazaré. Ela é muito conhecida em João Pessoa, profeta, mulher de Deus usada. Eu nunca tinha visto aquela mulher, foi a primeira vez que eu vi ela na igreja. Nesse dia, ela pregou. Quando foi no final do culto, ela chegou pra mim, segurou as minhas 2 mãos e fez assim: minha filha, Jesus, ele tem um ciúme tão grande de você, tão grande de você, ele tem ciúme até do fio do seu cabelo. E ele quer você perto dele. Jesus não quer você longe dele. Jesus quer você bem pertinho dele. Minha gente, eu chorava. Eu acho que eu comecei a chorar. Acho que eu fiquei toda assim, por fora. Aí ela disse assim... Aí eu fiquei pensando. Eu fiz, meu Deus, como é que ela sabe que eu tô longe de Deus? E realmente, eu tava ali na igreja, mas eu tava afastada. Eu tava no mundo, entendeu? E desde esse dia foi que eu comecei a voltar para o Senhor aos poucos. Realmente, o Senhor foi me curando.
foi me curando, foi me curando, foi trabalhando na minha alma, foi me restaurando, foi tirando aquela dor. E eu acho que 3 anos depois, a gente terminou em 2010. Quando foi em 2013, eu conheci o meu ex-namorado, o meu último namorado, em 2013, que a gente terminou em 2014. Pronto, meu último namorado até hoje foi esse, que é daqui de Recife. E eu conheci ele aqui em Recife, mas eu morava em João Pessoa e a gente namorava à distância. E foi realmente um amor, um grande amor que eu vivi. E ele que me fez esquecer. Primeiramente, Deus me curou. Deus me tirou as angústias, me restaurou com a ferida que eu tava. Mas quando Deus colocou esse menino na minha vida, que eu namorei, o meu último namorado, ele realmente assim me ajudou a curar de vez. Foi ele que me fez realmente esquecer de vez essa decepção, esse rapaz que aconteceu, esse fato ruim comigo, essa traição. E tá, a gente também não deu certo, mas pelo menos não foi uma segunda traição, né? Esse meu último namoro, a gente não acabou por uma traição, foi... né? Ele teve uma atitude de se esquentar e no momento difícil que eu tava, ele se esquentou com a pessoa errada e eu tomei as dores. E por mais que eu amasse ele, já tava amando muito, já tava gostando muito, mas eu não podia continuar. Sabe aquela atitude que a pessoa tem com você, que acaba seu sentimento todinho que você tem por ela? Foi eu nesse dia. Em todos os namoros que eu tive, foi uma pessoa que eu sei que foi Deus que colocou na minha vida, mas não foi pra durar. Voltando lá, né, pra o menino que eu fui falar com ele no direct, pra o meu ex. E ele estranhou totalmente eu falando com ele, porque eu realmente fui uma pessoa que desde que eu terminei. Ele ficou sem entender totalmente. Ele disse, eu posso ligar pra você sim. E ele ligou pra mim, eu deixei meu telefone e ele ligou pra mim. Gente, sabe quando você tá falando com a pessoa e você não acredita que tá falando com a pessoa? Sabe que você tá ali, vivendo aquele momento, mas você não tá acreditando que você está vivendo aquele momento. Pronto, fui eu ali falando com ele, com aquele menino no telefone. Porque ele realmente chegou a ligar pra mim, quando eu pedi pra falar com ele no direct. Eu disse, ó, Deus mandou falar contigo. E eu preciso falar com você. Não sei porquê, mas eu vou entender. Liga pra mim, por favor, agora. Oi, Elda, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Comecei a conversar com ele. Comecei a contar toda a história do dia anterior. Do porquê que eu estava procurando ele. Do porquê que eu estava ali falando com ele. E que eu queria entender o porquê que eu estava falando com ele. Porque eu não sabia o motivo que Deus mandou procurar, mas que teria algo a mais ali. E que Deus falou em livramento para a vida dele. Falei que Deus falou em livramento para a vida dele. Falei do sonho que eu tive com ele pela manhã. Eu fiz outra coisa para você não dizer assim que eu tava em algum lugar errado, algum lugar diferente sem ser a igreja. Eu fui à igreja tal, batista tal, pastor tal. Aqui em Recife, o menino, Deus te ama muito para falar teu nome aqui em Recife, tu aí em João Pessoa, na Paraíba. E, pelo amor de Deus, eu disse, ó, aí eu peguei e disse, ó, Deus falou em livramento pra sua vida, eu não sei porquê, eu não tenho ideia, porque ele não falou o motivo, mas disse esse nome em livramento pra sua vida, e que eu tinha que lhe procurar a todo custo, e que também poderia ter um perdão a ser liberado. Se Deus falou em perdão pra mim, é porque eu acho que ele tá vendo o meu interior, porque pra mim eu já tava curada, pra mim eu já tinha lhe perdoado, pra mim de verdade, fulano, eu já tinha perdoado a sua vida, em várias orações eu já tinha dito pra Deus que eu já tinha perdoado vocês, eu já tinha perdoado você, que eu já tinha liberado perdão pra você em oração, mas eu não sei por que ele ainda falou que talvez poderia ter um perdão a ser liberado. Então, se ele falou isso é porque ele sabe que lá dentro ainda deve ter alguma coisa, né? Então, já que agora eu estou tendo a oportunidade de falar diretamente para você e falar com você, eu me sinto curada. Mas já que eu tenho que falar isso, externar, eu vou externar agora para você.
não se preocupe, pra mim você já tá mais que perdoado, não existe mais nenhum sentimento, não existe mais nada, eu não vejo mais, realmente não ficou nada mais em relação a você há muito tempo, mas se Deus pediu que eu tenho que externar e falar, eu tô aqui falando, não se preocupe, não se sinta mais mal em relação a gente, em relação a mim, caso você tenha ficado algum sentimento, algum ressentimento, não tem mais nenhum, não existe, realmente. Eu realmente libero perdão para você aqui falando, né? Já que eu já tinha liberado somente para Deus a minha oração, eu tô aqui agora falando para você. Você tá mais que perdoado, tá bom? E ele calado, gente, do outro lado no telefone. É uma experiência muito forte, porque no mesmo dia que Deus falou seu nome, à noite na igreja, pela manhã eu sonhei com você. E o sonho foi assim, assim, eu contei o sonho todinho. Você me olhando enquanto eu dormia, assim, assim, assim. Gente, quando eu falei do sonho pra ele, ele falou assim, tem vez ou outra eu me lembrava de você e eu tinha vontade de ficar olhando suas fotos. E eu vinha aqui e olhava suas coisas pra ver como você tava. Aí do nada, gente, eu só contei do sonho que eu tive com ele, que eu via no sonho ele olhando enquanto eu dormia, ele me olhando no sofá, dormindo. E de repente, ele se entregou, vê só, ele se entregou, dizendo que quando às vezes se lembrava de mim, ele ia nas minhas fotos, nas minhas redes sociais e ficava me olhando. Bateu ou não bateu com o sonho que eu tive? Pois é, gente. Então, mais um sonho que eu tive, né, que bateu com a realidade. E papai realmente mostra as coisas. Então... Aí eu peguei e falei outra coisa, outro ponto a ele. Então, assim, eu não sei porquê o Senhor falou em livramento pra você. Então, assim, recebe aí esse livramento que Deus tá te dando. Aí eu disse, tá tudo bem mesmo contigo? Tá acontecendo alguma coisa contigo? Aconteceu alguma coisa, algo assim, desse tipo? E ele falou assim... Aí eu lembro que ele falou assim pra mim... Eu tô aqui pensativo com isso que você me falou de livramento. Eu acho que seja por um fato que aconteceu recentemente comigo. Vê só a história dele. De verdade, não aconteceu nada de grave comigo. Porém, aconteceu um fato com a minha mulher, que eu tava com ela, assim... A gente já terminou, tem uns 2, 3 meses que a gente separou. Mas antes da gente separar, teve um fato que eu acho que tem a ver com o trabalho de macumba. Aí eu, Gente, sério que ele falou isso? Ele falou isso. E tenha noção que ele é um rapaz católico, de família católica. E eu namorei com ele mesmo sabendo que ele não era da igreja. E ele namorou comigo mesmo sabendo que eu tava na igreja e ele sem ser. E eu jurando que ia dar certo, né? Mas enfim. E deu no que deu. Mas um cara católico, do nada, ele falou isso. Eu acho que pode ser que isso que você tá me falando de livramento, pode ser que tenha a ver com a situação que eu vivi agora há pouco, que eu acho que tem a ver com o trabalho de macumba que fizeram pra mim. Aí eu, Aí eu fiz, menino, conta isso, pelo amor de Deus, me fala isso aí. Que história é essa de trabalho que tu acha que fizeram pra tu? Aí, assim, eu não vou contar muito com detalhe, gente, porque é um fato bem íntimo mesmo dele com a mulher que ele tava. E ele disse que quando viu o estado da mulher dele, que foi no banheiro, ela foi no banheiro, e quando viu lá uma situação lá no banheiro dela, íntimo dela, ela ligou pra ele e disse, fulano, aconteceu isso, apareceu um negócio assim, 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 bem horroroso aí. E aí, ele começou a pensar, diante do relato dela, assustada, aí ele começou a pensar que tinha a ver com isso. E ele falou pra mim. Veio na minha mente que poderia ser um trabalho que fizeram pra ela, e pra mim, ou pra ela, não sei. Aí eu, meu Deus do céu, menino, só pode ser isso. Agora eu entendi por que eu tinha que ligar pra tu.
Agora eu entendi porque Deus tinha um livramento pra tu. Pelo amor de Deus, Senhor, obrigado, obrigado. Aí eu comecei a falar isso pra ele, minha gente, no telefone. Aí eu comecei a dizer, Senhor, obrigado, meu Deus do céu. Agora eu entendi por que eu tinha que falar, por que eu tinha que obedecer, por que eu tinha que vir aqui falar contigo, porque eu tava até agora, meu Deus, não acredito que eu tô falando com esse menino. Mas é sério, gente, quando ele falou o fato lá, eu fiquei tão assustada assim, tão abismada, que eu fiz, meu Deus, agora eu entendi o livramento que Deus deu. Realmente eu vi, com a situação que ele falou pra mim, eu vi que realmente tinha a ver com o trabalho, né, que fizeram pra ele, pra mulher dele. E ele ainda falou, Elda, eu acho que foi uma menina que eu tava saindo, vê só. Pois é, minha gente, ele falou pra mim que achava que uma menina que ele tava saindo, que ele tava rejeitando ela, que tipo, ele tinha ficado, mas ele tava esnobando ela, que ele não queria mais ela, e ela tava correndo atrás dele. E ele disse, Elda, essa menina é da igreja, e eu acho que ela fez alguma coisa pra mim. Tu acha que gente da igreja mexe com essas coisas? Eu fiz, meu filho, mas mexe lindo. Na igreja tem de tudo, tem todo tipo de gente. Então, se você acha que por você ter rejeitado ela e ela não saía do seu pé, e você desconfiou que depois disso aconteceu algo sobrenatural aí entre vocês dois, você e sua ex, que você relacionou a isso, a algum tipo de trabalho, com certeza, para Deus falar que tem um livramento para tu, com certeza é isso, meu filho, agora eu entendi, foi isso. Então assim, recebe esse livramento, olha, se aproxima de Deus, pelo amor de Deus. Eu aproveitei o momento para falar de Jesus para esse menino, né, gente? Aproveitei o momento para incentivar ele a procurar uma igreja. Aproveitei o momento para incentivar ele a procurar Jesus. Eu falei para ele, eu fiz, menino, Jesus te ama demais, porque fala o teu nome aqui. Menino, ó, com certeza ele tem algo ele tem um plano na tua vida. O Senhor tem algo para fazer com você. Deus tem algo para fazer com você. Então, assim, procure uma igreja, procure um pastor aí, ou procure a sua igreja, procure o padre, eu não sei, mas eu recomendo você, eu recomendaria, eu sugiro, né, como amiga, eu sugiro você procurar um pastor. Vai aí na igreja tal, procura tal pastor. Eu até recomendei ele procurar o meu pastor, pastor Jean Kleber, aí na IBM, que o pastor, ele é homem de Deus, ele é usado, o homem é cheio. Até falei pra ele, procura o pastor Jean, procura um aconselhamento, procura uma pessoa de Deus pra conversar isso aí, porque realmente é algo sério. O que você me contou é algo sério, então você precisa se aproximar do Senhor para continuar tendo revestimento, para continuar tendo livramento do céu, porque essas coisas porque esse tipo de coisa é só a proteção de Deus, porque se não for a proteção de Deus, a gente cai. Se não for a proteção de Deus, a gente não fica de pé, entendeu? Acaba acontecendo realmente algo de verdade. Então, isso foi um alerta para sua vida, isso foi um alerta para você se aproximar mais de Deus. Aí tu imagina, gente, uma pessoa que pra mim, só um ponto aqui, pra mim, ele sempre foi uma pessoa que não valia nada. Mas nesse dia, nesse momento, naquele final de semana, eu entendi que pra Deus ele tinha valor. Pois é, minha gente. Às vezes, a pessoa mais desprezível pra gente é a pessoa mais valiosa pra Deus. E a gente não sabe, né? Então, assim, pra finalizar aqui, pra concluir o meu vídeo, eu vi que realmente foi uma situação grave, né, que realmente foi um livramento de Deus para a vida dele, e ele agradeceu por eu ter ligado, ele agradeceu por eu ter me disponibilizado de falar com ele, e a gente concluiu a conversa de uma maneira muito civilizada, muito amiga, né? Ele procurou saber da minha vida, como eu tava, ele perguntou como é que eu tava, se eu já tava com alguém, como é que tava a minha vida, como é que eu tava aqui em Recife. Ele procurou saber e ele ficou assustado e abismado que eu ainda tava solteira, que eu tava há anos solteira, né? E ele não acredita, aí eu disse, pois é. Então ele ficou bem, né, abismado ali. E é isso, ele falou que tava separado,
Aí eu disse, e eu até incentivei a ele a voltar pra mulher dele. Eu disse, se tu gosta dessa menina, volta pra ela, pelo amor de Deus, por que tu tá separado dela? Aí ele, não, porque a filha dela é assim, eu comecei a ter atrito com a filha dela, eu comecei isso. Aí ele começou a contar todos os motivos, né, do motivo porque que tinha terminado com ela, que estava separado dela recentemente. Eu disse, não, pelo amor de Deus, se tu gosta dela, se realmente você tem sentimento por essa menina, você tem que voltar com ela. Aí eu comecei a dar conselho, tanto para ele se aproximar de Deus, como para ele voltar para a mulher dele, que ele já estava com ela, assim, ele era uma namorada que ele tinha juntado, que foi morar com ela, na verdade, né? Então, vamos dizer assim, era a mulher dele já há alguns anos. Não era oficialmente, mas meio que era. Então, quando eu procurei ele, tinha feito 3 meses e pouco que tinha terminado. Disse, se realmente você gosta, não tem por que tá longe, não tem por que tá separado. Não, se realmente você ama ela, você tem que voltar pra ela. E ali, né, ele começou a dizer que não gostava, que não queria, porque isso, porque aquilo, lá. E eu até encerrei a conversa. Foi muito bom falar contigo, mas agora eu tenho um culto, eu vou pra igreja, uma coisa assim, que eu tinha que sair, uma coisa assim. E ali a gente passou quase 1 hora no telefone, viu, gente? Muito tempo conversando, e sabe, enquanto eu ouvia a voz dele, eu ainda não tava acreditando que eu tava falando com ele. Era engraçado. E sabe quando eu desliguei o telefone, fica com Deus. Se você precisar falar comigo, se você precisar de um conselho, se você precisar de alguma coisa, você pode falar comigo. Depois de agora em diante, realmente, eu tô vendo que eu não tenho mais problema nenhum com você. Realmente o Senhor tirou assim tudo. E com isso, com esse episódio agora, realmente, desse final de semana de hoje, realmente eu tô vendo que não tem pra quê e por quê não ter mais nenhum problema com você, porque realmente a gente tem que zerou a partir de hoje. Tudo que ficou, tudo que restou. E é isso. Eu quero o seu bem. Antes eu não queria seu bem, né? Antes eu queria passar por cima de tu com o carro e tudo, se eu te visse no meio da rua. Mas hoje realmente não tem mais porquê. O Senhor tirou tudo. E eu acho que um dos motivos também de Deus ter mandado eu procurar você foi para trabalhar meu orgulho, foi para trabalhar o meu ego, foi para trabalhar a minha vaidade, com certeza. Foi para trabalhar no meu interior. Foi para trabalhar primeiro em mim. Se realmente eu ia obedecer a ele, se realmente eu ia confiar nele, se realmente eu ia fazer o que ele me mandou fazer, entendeu? Que a gente precisa realmente colocar o nosso orgulho no bolso e fazer o que tem que ser feito e amar vidas, amar pessoas, sabe? E é isso, não tem pra que eu continuar levando adiante isso que eu guardava de você. Aí é isso, ele agradeceu ali, ele foi bem solícito comigo, foi bem amigável comigo e eu também fui bem amigável com ele. A gente encerrou a conversa e é isso, gente, foi essa a experiência mais que eu tive no ano de 2021. Eu não esperava. Sabe quando eu desliguei o telefone? Eu passei o dia todinho pensando nessa ligação. Meu Deus, eu não acredito que hoje eu falei com aquele menino no telefone. Foi isso mesmo, Senhor. Foi, meu Deus do céu. Como é que tu faz isso comigo, Jesus? Ai, gente, foi muito engraçado. Mas é isso, assim, foi engraçado. Mas é algo, assim, que até hoje eu fico pensativa. E ele até voltou realmente com a mulher, viu? Passou-se uns meses depois. Depois que a gente conversou, nesse dia pro telefone, desligou o telefone, a gente se adicionou nas redes sociais, no Instagram. A gente agora é amigo no Instagram. Ele sempre olha meus stories, eu sempre vejo as coisas dele. Ele curte minhas coisas, eu curto as coisas dele. E graças a Deus, gente, não ficou mais problema nenhum com isso. Porque antes eu tinha problema, sabe? De ficar vendo as coisas dele. Eu não conseguia ver as coisas dele. Eu não conseguia curtir, conseguia nada. Então, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema nenhum. É que realmente não restou nada, mais nada. E é isso. Eu fiquei até com medo, não vou mentir pra vocês. Meu Deus, será que Deus quer me dar esse menino? Não, Senhor, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus foi só uma experiência espiritual mesmo. Foi só uma experiência com o Senhor e pronto, de perdão. E é isso, Senhor, gente. Foi a experiência de perdão que eu tive. De liberar o perdão verdadeiramente de todo o meu coração. De conseguir externar isso. De guardar meu orgulho no bolso. Deixar meu ego de lado. E também entender que as pessoas mais desprezíveis
né, aos meus olhos, são as mais valiosas para Deus, e a gente não pode rejeitar essas pessoas, a gente não pode desprezar essas pessoas, a gente não pode menosprezá-las. A gente também tem que orar por essas vidas, porque elas também precisam de Deus, elas também precisam conhecer o Senhor, elas também precisam conhecer a presença de Deus, elas precisam ter experiências também com o Senhor, né? Eu acredito que essa também, além de ter sido uma experiência para mim, foi uma experiência para ele, sabe? Porque imagina você estar em outro estado e saber que Deus falou seu nome em outro estado para uma pessoa e falou que estava lhe dando livramento em outro estado. Imagina, gente, né, o que esse menino, né, deve pensar até hoje. E toda vez que eu posto story, posto minhas coisas, ele sempre vai lá, olha, acho que por curiosidade mais, né, mas ele sempre olha minhas coisas e eu não tenho mais problema em ver ele ali, vendo minhas coisas, olhando, observando minha vida. Eu não tenho mais problema, eu realmente, pra mim ali é como se ele fosse qualquer pessoa dali, dos meus amigos ali. Hoje pra mim ele é igual, não tem mais diferença nenhuma. E hoje nem parece que eu namorei com ele. Oh, Deus é tão lindo, Deus cura de uma forma tão grande, tão maravilhosa, tão realmente extraordinária, que hoje eu olho para trás, não parece que eu passei por essa dor, que eu passei por essa experiência, que eu passei por esse processo, que eu passei por essa decepção, que eu namorei com ele. Não parece, gente. Juro a você que eu olho assim para trás, meu Deus, eu namorei com esse menino feio. Eu namorei com ele. Meu Deus, nem parece. Juro, assim, é muito maravilhoso quando a gente olha pra trás e pensa isso. Meu Deus do céu, eu passei por isso. Caramba, nem parece. É porque quando você chega nesse nível, é porque realmente você está 100% curado pra glória de Deus. Amém. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo, porque eu acho que eu não vou nem conseguir editar ele, por de tão grande que ficou. Porque eu falo, viu? Eu demoro a gravar um vídeo, mas também quando eu gravo. Eu demoro a falar, mas também quando eu falo. E é isso, gente. Eu vou me despedir por aqui, eu vou ficar por aqui, tá? Porque já são quase 3 horas da manhã eu aqui conversando, falando, gravando pra vocês. E é essa experiência que eu queria deixar pra vocês, experiência de perdão, experiência de amor pelas vidas por vidas que nos feriu, por pessoas que nos feriu, por pessoas que nos decepcionou, por pessoas que nos traiu, por pessoas que são desprezíveis aos nossos olhos, que a gente pensa que não é nada para Deus, que não é nada aqui na terra, mas o Senhor tem propósito até para essas pessoas que aos nossos olhos não é nada, que a gente acha que não tem valor, mas para o Senhor tem valor, para Deus tem valor. Para Deus é uma vida, para Deus é uma alma que Ele quer salvar, que Ele quer restaurar, que Ele quer dar uma experiência, que Ele quer abençoar e quer levar para o céu. E é isso. Então, assim, qualquer pessoa que você precise hoje perdoar, que você precisa hoje amar, que você precisa hoje buscar, que você precisa hoje fazer uma ligação, procurar, falar de Jesus. Não deixe para amanhã, não espere acontecer o que aconteceu comigo. Eu vou esperar Deus usar alguém para mandar eu ir atrás. Não. E é isso, que esse vídeo sirva como um instrumento de cura para sua vida, que você venha ser curado em Jesus, que sirva como direcionamento, né, de não ficar esperando aconteceu a mesma coisa com você, que Deus venha falar com você para você ir atrás de alguém, mas não, que esse vídeo seja direcionamento para você ser curado, para você ser restaurado e para entender que Deus cura, que Deus restaura sentimento, que Deus apaga. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.